A paz do Senhor. Nós estamos falando hoje de um Deus que já havia escrito o roteiro da sua história. Nós vamos falar de Esté, de órfã a rainha. Você crê que Deus ele altera decretos a favor da sua coroa? Você crê no Deus que já havia escrito o roteiro da sua história, mesmo quando você ainda não tinha passado na mente de ter aquela cadeira? Esté, ela foi alguém criada por Mardoqueu. Esté era órfã de pai e de mãe. Não teve uma educação refinada, não teve uma educação baseada em realeza. Todavia, Deus já havia determinado e estabelecido a coroa. Isso se chama o Deus que trabalha no silêncio. Você pode não ver o nome de Deus escrito no livro de Esté. Todavia, Deus está trabalhando por trás dos bastidores. Porque Deus, ele é o Deus que trabalha e não precisa te dar satisfação do que ele está fazendo. Porque Deus, ele é o Deus que estabelece a coroa, mesmo quando você não está vendo nada acontecer. O mundo espiritual não precisa da sua autorização para fazer aquilo que Deus já decretou a seu respeito. Esté poderia não ter tido aulas de etiqueta, mas ela era uma rainha diferenciada. Por quê? Pelo simples fato dela ter uma diferença, não. Porque Deus que havia estabelecido. O nome de Deus não é citado no livro de Esté. Todavia, esse é o Deus que trabalha no silêncio. Como? Às vezes a sua cadeira já está aí de forma como? Silenciosa. E você não percebeu. Por quê? Porque não está ligado no céu. O que Deus está dizendo para você nessa manhã é: obedece princípios. Pratica o princípio da obediência. Por quê? Porque a rainha Vasti não quis ser obediente em chegar na presença do rei, seja lá o motivo pelo qual. Todavia, ela precisava se submeter à autoridade do rei que o rei tinha. Nem que preciso for Deus tirar alguém do poder para te estabelecer nessa cadeira, ele vai tirar. Mesmo que para isso alguém precise sair, é o que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje. Você precisa entender que você precisa praticar o princípio. Não adianta você entrar em campanha e sair em campanha. Não adianta você abrir clamor, não adianta chorar e não adianta pedir. Por quê? Porque não pratica princípios. Esté estava na cadeira, Esté foi de órfã a rainha. Por quê? Porque ela era obediente. Só fez tudo que Mardoqueu a ensinou e nada mais. É basicamente Deus dizendo: você só vai fazer daqui até aqui. Passou disso aqui, se cala. Porque é o Deus que está trabalhando no silêncio. Você precisa se calar. Você precisa entender o silêncio de Deus. Você precisa entender que o silêncio de Deus é o momento em que ele está efetuando essa cadeira. Esté não sabia o que estava por vir. Todavia, Deus já tinha decretado a história diferente que ela iria viver. Eu acho lindo quando Mardoqueu fala com Esté e ele diz que se ela não fosse, socorro e livramento viria de outra parte. Você não sabe o motivo pelo qual você está vivendo a sua realidade hoje. Mas é porque Deus quer trazer socorro e livramento dentro da sua casa. O motivo pelo qual Deus estabeleceu Esté como rainha não era só porque ela era diferente, não. É porque alguém precisava de socorro e de livramento. O povo que era escolhido precisava de socorro e de livramento. E quando Mardoqueu disse que se ela não quisesse, o socorro e o livramento viria de outra parte, é o que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje. Se você não quiser ser obediente, o socorro e o livramento vem de outra parte, você não senta na cadeira. Por quê? Para aprender a ser obediente. Para aprender a ser obediente àquilo que Deus determinou e falou para você fazer. Quando Deus disser fique em silêncio, porque eu também estou no silêncio, você fica. Por quê? Porque senão o livramento e o socorro vai vir de outra parte. Para que você entenda que o que Deus vai fazer na sua vida, a coroa que Deus estabeleceu para a sua história, não é tão somente pela sua essência. É porque alguém vai precisar do socorro e do livramento que vem através de sua vida. A dor que você sente atual você não consegue entender porque ela te cega. Mas socorro e livramento precisará vir através da sua vida. Deus ele vai usar aquela área que dói em você, que o diabo ele disse que você é mal sucedido. Deus vai usar exatamente essa área e essa dor
para encontrar outras pessoas, para salvar vidas, para ter socorro e livramento para outras pessoas. Talvez você não entenda a geografia que você vive hoje, mas Deus não precisou de um cenário favorável para fazer na vida de Esther. Por quê? Porque ela já era rainha, ela só não sabia. Porque a cadeira já era dela, só não era o tempo. Mas porque ela estava lá, porque ela era obediente. Porque ela conseguia obedecer comando. Sabe quando você não consegue obedecer comando? Nem a cadeira você estabelece. Nem a cadeira você vê e nem você senta. Por quê? Porque Deus vai continuar travando o caminho. Por quê? Para você aprender a ser obediente. Obedece e pratica o princípio. Porque sem obediência e sem princípio, você não vai ver a cadeira, mesmo que ela seja sua. Para que você entenda que não é só por causa da tua essência de rainha ou de rei, não. É para que você compreenda que aquilo que Deus vai te usar é para mudar a geografia de toda a sua história. Talvez você pense que a cadeira que Deus já estabeleceu para a sua vida, a coroa de rei, de rainha, é pela sua essência, é pela sua busca em Deus, é pela sua espiritualidade. Mas Deus está dizendo nesse dia de hoje que não é só por você. É por toda a sua geografia, por todo aquele povo que está ao seu redor. Mesmo que você não queira, aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, que ainda não aconteceu, é de maneira tão grande e tão extraordinária que não é só para a sua vida, é para toda a sua descendência. Todo aquele povo que vai depender do socorro e do livramento que virá da tua parte, e não seja covarde, obedece princípios, porque a coroa já está aí, só que ela só está de forma silenciosa. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus e creia que Deus, nesse dia de hoje, é o Deus que trabalha, mas está trabalhando no silêncio. Por quê? Porque Ele não precisa de autorização para trabalhar.